Eu nunca pensei que minha vida mudaria tanto depois dos 80 anos. Sempre imaginei que essa fase seria apenas um tempo de espera, uma contagem regressiva silenciosa até o fim. Mas eu estava errada. Meu nome é Matilde Ferreira de Albuquerque. Tenho 82 anos e moro em Curitiba. Nasci e cresci em Paranavaí, uma cidadezinha no interior de Paraná. Foi lá que construí minha primeira vida, mas nunca imaginei que teria uma segunda. E você? De onde está ouvindo essa história? Quero saber quem está aí do outro lado e de que lugar do mundo você me acompanha agora. Me conte nos comentários, porque histórias como essa precisam ser compartilhadas. Aos 18 anos, me casei com Álvaro, um homem bom e trabalhador. Tivemos 3 filhos, construímos uma vida simples e, como qualquer casal, enfrentamos altos e baixos. Mas nunca fui infeliz. Só aprendi a aceitar que amor, para mim, era aquilo. 40 anos se passaram e Álvaro partiu antes de mim. Fiquei viúva aos 58 anos e, desde então, minha vida se resumia a cuidar dos netos e ajudar meus filhos. Não havia espaço para pensar em mim mesma. A solidão não chegou de uma vez, mas sim aos poucos, preenchendo os espaços da casa. Primeiro veio o silêncio nas noites, depois a sensação de que ninguém mais perguntava como eu estava. Eu me acostumei, porque achava que deveria ser assim. Ser avó sempre foi minha maior felicidade. Os domingos eram barulhentos, cheios de cheiro de comida caseira e risadas infantis. Eu os amava mais do que tudo e faria qualquer coisa por eles. Mas o tempo passou, os netos cresceram e as visitas começaram a rarear. Um dia, me dei conta de que minha casa, antes tão cheia de vida, agora só ouvia o barulho do vento na janela. As pessoas dizem que a velhice é uma fase de descanso, mas eu não acho que seja bem assim. Na verdade, é uma fase de ausências, das pessoas que partiram, dos momentos que não voltam e das palavras que nunca foram ditas. Eu aceitei minha solidão como um destino inevitável, até que um dia conheci Arthur. Não estava procurando, não fazia ideia de que alguém como ele cruzaria meu caminho. Mas a vida às vezes gosta de pregar peças. Arthur era diferente de tudo o que eu conhecia. Ele falava olhando nos olhos, ria alto e parecia sempre encontrar um motivo para celebrar algo. Eu, que já tinha aceitado meu destino solitário, me vi curiosa pela primeira vez em anos. Nos encontramos algumas vezes por acaso. Depois começamos a marcar cafés. No começo, era apenas conversa e histórias de vida trocadas entre 2 velhos desconhecidos. Mas, sem que eu percebesse, meu coração começou a esperar ansioso pelo próximo encontro. A última vez que senti borboletas no estômago, eu ainda era uma menina. Agora, décadas depois, elas estavam de volta, me fazendo duvidar de tudo o que eu acreditava. Como poderia uma mulher da minha idade sentir algo assim? No fundo, eu tinha medo. Medo de parecer ridícula, de ser julgada, de me entregar a um sentimento que sempre me disseram que era coisa de jovem. Mas a vida não tem regras para o coração. O problema é que o mundo ao meu redor não via as coisas dessa forma. Quando contei para minha família sobre Arthur, percebi que as expressões nos rostos deles não eram de felicidade, e sim de preocupação. A primeira reação do meu filho foi rir, como se fosse uma piada. Depois, ele perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo, como se eu tivesse perdido a razão. Isso doeu mais do que qualquer coisa. Eu sabia que minha decisão não agradaria a todos, mas jamais imaginei que enfrentaria a resistência daqueles que mais amava. Naquele momento eu ainda não sabia, mas essa história estava apenas começando. Se você quer saber até onde essa história me levou, não saia daqui. Porque o que aconteceu depois mudou tudo, e eu prometo que cada detalhe vale a pena ser ouvido. A vida tem um jeito curioso de nos testar. Depois de décadas vivendo para os outros, eu finalmente fiz algo por mim e,
No momento em que tomei essa decisão, o mundo ao meu redor começou a desmoronar. Arthur apareceu na minha vida como uma brisa leve numa tarde quente. Eu estava acostumada ao silêncio, à monotonia dos dias sempre iguais. Mas ele chegou e trouxe cor ao que antes parecia cinza. Nosso primeiro encontro foi em uma feira de artesanato. Ele comprou um vaso de cerâmica e brincou que precisava de uma opinião feminina para escolher a cor. Eu ri, achando graça na sua conversa fiada, mas algo naquela interação mexeu comigo. No começo achei que era apenas uma amizade. Tomávamos café, conversávamos sobre o passado, ríamos das nossas teimosias. Mas com o tempo, percebi que esperava ansiosa por aqueles encontros. Pela primeira vez em anos eu queria estar com alguém. Minha família começou a notar a diferença. Meu filho mais velho, Henrique, perguntou por que eu andava tão animada ultimamente. Respondi que estava apenas aproveitando a vida, mas seu olhar desconfiado me dizia que ele não gostava dessa resposta. Foi minha nora quem primeiro perguntou diretamente: "A senhora está namorando?" Ela sorriu, mas havia algo nas entrelinhas daquela pergunta. Era como se, de alguma forma, aquilo fosse algo absurdo para alguém da minha idade. Quando confirmei, o tom mudou. Não houve parabéns, nem felicidade. Apenas silêncio e olhares trocados. Percebi naquele instante que minha felicidade incomodava mais do que eu jamais poderia imaginar. Henrique me chamou para conversar alguns dias depois. Eu já sabia o que vinha. Ele começou com um discurso cuidadoso, mas logo deixou escapar a preocupação real. "Mãe, será que esse homem não está se aproveitando da senhora?" Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Depois de tudo o que fiz por minha família, agora eu era vista como alguém ingênua, incapaz de tomar suas próprias decisões. Como se meu coração, já vivido e experiente, não soubesse reconhecer o que era real. Eu tentei explicar que Arthur não queria nada de mim, apenas minha companhia. Mas Henrique insistia que eu deveria ser cautelosa, como se o simples fato de me permitir amar novamente fosse um erro. As conversas começaram a ficar mais difíceis. Meu outro filho, Caio, não dizia nada diretamente, mas sua esposa fez questão de deixar claro que achava tudo um disparate. "Não é normal, né?" ela disse rindo, como se eu fosse um absurdo ambulante. O que mais doeu foi a reação dos meus netos. Eles sempre foram meus companheiros, me visitavam todo fim de semana. Mas depois que souberam do Arthur, algo mudou. As visitas ficaram mais raras. Ninguém me dizia diretamente que estavam se afastando por isso, mas eu via nos olhares, nos silêncios desconfortáveis. E eu comecei a perceber que, para a minha família, eu não tinha mais o direito de me apaixonar. Se apaixonar aos 80 anos parecia ser um escândalo maior do que qualquer outra coisa. Eu já era avó, bisavó, uma mulher que só deveria se preocupar com a família. Eu era uma página que já deveria ter sido virada. Arthur percebia minha angústia. Ele dizia que se aquilo estivesse me machucando, ele se afastaria. Mas eu não queria que ele fosse embora. Pela primeira vez em anos, eu queria viver para mim. Se você já passou por algo parecido, sabe como é doloroso ser visto como alguém que já não pode mais certas coisas. E se ainda não passou, apenas se imagine sendo tratado como se já não tivesse mais direito à felicidade. Se eu soubesse o que viria depois, talvez tivesse me preparado melhor. Mas a vida não nos dá avisos, apenas nos joga dentro da tempestade e espera que aprendamos a nadar. E se você acha que até aqui essa história já foi intensa, então fique até o final, porque eu ainda não contei o pior. Depois daquela conversa com Henrique, algo mudou dentro de mim. Passei a questionar se realmente tinha direito de viver aquele amor, se não estava sendo egoísta por querer algo para mim depois de tanto tempo dedicada à família. Eu tentava agir normalmente, mas Arthur percebia. Ele notava quando meu sorriso ficava menor, quando meu olhar se perdia. Uma tarde, enquanto tomávamos café, ele segurou minha mão e perguntou: "Você tem certeza que quer continuar comigo?"
Meu coração apertou. Arthur não queria ser um problema, e eu sabia disso. Mas naquele instante, percebi que se eu recuasse, não seria por mim, seria pelos outros. E foi aí que percebi o tamanho do controle que minha família exercia sobre minhas escolhas. Eu cresci em uma geração onde as mulheres viviam pelos outros. Primeiro pelos pais, depois pelo marido, e quando viúvas, pelos filhos e netos. Nunca nos ensinaram que também tínhamos direito a sermos felizes. Eu apertei a mão de Arthur e disse: "Eu quero ficar com você." Mas o que eu não sabia era que essa decisão teria consequências, porque minha família não aceitaria minha escolha tão facilmente. Aos poucos, as visitas dos meus netos se tornaram mais raras. No começo, eu achava que era coincidência. Mas então percebi que Henrique e Caio estavam por trás disso. Eles estavam me afastando dos meus próprios netos. O golpe final veio quando Henrique me ligou e disse: "Mãe, precisamos conversar. É sério." No dia seguinte, nos encontramos na casa dele. E eu já sabia que aquela conversa não terminaria bem. "Eu não quero que a senhora se magoe, mas preciso ser sincero", ele começou. "Esse homem está tirando a nossa avó de nós." As palavras me cortaram como uma faca. Não havia ódio em seu tom, mas uma frieza que me assustava. "Tirando vocês?" repeti incrédula. "Henrique, eu sou a mesma pessoa. Continuo sendo a mãe de vocês, a avó dos seus filhos." Mas ele apenas balançou a cabeça. "Não, mãe, a senhora mudou." Eu quis argumentar, dizer que era absurdo, mas então percebi. Para eles, minha vida deveria girar em torno da deles. Qualquer coisa que saísse desse papel era uma traição. Henrique então me deu um ultimato: "Se a senhora continuar com esse homem, não esperem mais os netos aqui nos domingos." Naquele instante, senti meu coração rachar. Eles estavam me forçando a escolher. Pela primeira vez na vida, me vi diante de uma escolha impossível. O amor que me fazia sentir viva novamente, ou a família que eu havia dedicado minha vida inteira a construir. Não dormi naquela noite. O peso da decisão me esmagava. Eu sempre soube que o mundo era injusto com as mulheres, mas nunca imaginei que minha própria família me forçaria a abrir mão da minha felicidade. No dia seguinte, sentei-me na varanda olhando para o horizonte. Arthur chegou e percebeu meu silêncio. "O que aconteceu?" Eu respirei fundo, sabendo que minha resposta mudaria tudo. Se eu ficasse com ele, talvez nunca mais visse meus netos. Mas se eu o deixasse, eu passaria o resto da vida me perguntando se minha felicidade realmente valia tão pouco para os outros. Se você já teve que escolher entre algo que ama e algo que lhe foi imposto, sabe o que senti naquele momento? Uma angústia sem fim, como se qualquer decisão fosse me fazer perder algo precioso. E é por isso que quero saber sua opinião. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria o amor ou a família? Quero que me conte nos comentários, porque essa é uma decisão que ninguém deveria tomar sozinho. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Mas o tempo não espera. E logo, eu seria forçada a tomar uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Aquela foi a semana mais longa da minha vida. Eu evitava pensar na escolha que precisava fazer, mas a verdade me rondava como uma sombra. Se eu não decidisse, a decisão seria feita por mim. No domingo, acordei com o coração apertado. Durante anos, esse era o dia mais feliz da minha semana. A mesa cheia, os netos correndo pela casa, o cheiro do almoço se espalhando. Mas naquele dia, tudo estava vazio. Sentei-me na sala e encarei os porta-retratos na estante. Fotos das crianças pequenas, do tempo em que eu ainda era indispensável para eles. Mas agora, parecia que eu havia me tornado descartável. Arthur chegou logo depois, trazendo um bolo de fubá que comprou na padaria. "Vamos tomar café na varanda?" sugeriu. Ele tentava me animar, mas o que eu queria mesmo era sentir o abraço dos meus netos. O silêncio pesava entre nós. Arthur sabia que eu estava distante.
até que ele suspirou e disse com voz baixa: Matilde, eu não quero ser o motivo da sua tristeza. Meu coração apertou. Eu queria dizer que ele não era o problema, que a culpa não era dele. Mas parte de mim sabia que se eu escolhesse ficar com ele, minha família poderia nunca me perdoar. No fim da tarde, Henrique me ligou. Respirei fundo antes de atender. Então, mãe, já tomou sua decisão? Sua voz soava impaciente, como se eu fosse apenas um problema a ser resolvido. Henrique, eu engoli seco. Como dizer para o meu próprio filho que eu não queria viver o resto dos meus dias sozinha? Como explicar que eu também tinha direito de ser feliz? Se continuar com esse homem, a senhora sabe as consequências, ele insistiu. A senhora escolhe, ou ele ou nós. E naquele momento percebi que não era uma escolha justa. Arthur nunca me fez escolher entre ele e minha família. Mas minha família me fez escolher entre eles e a minha felicidade. Era isso que doía mais. A noite caiu e eu ainda estava sentada na sala, sem saber o que fazer. Minha vida inteira foi dedicada a eles. Mas será que eu passaria o resto dos meus dias esperando por migalhas de amor? Quando Arthur se despediu, hesitou na porta. Se precisar de tempo, eu entendo, ele disse antes de sair. E pela primeira vez, eu me vi sozinha de verdade. Eu me deitei, mas não consegui dormir. Revivi cada momento da minha vida. As noites em claro, cuidando dos filhos doentes, os sacrifícios, o amor que eu dei sem nunca pedir nada em troca. Mas agora eu queria algo. Queria sentir o calor de alguém ao meu lado. Queria conversar sobre qualquer bobagem sem que isso fosse um fardo para ninguém. Queria rir sem culpa. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu passaria o dia sem falar com ninguém. Precisava de um tempo para mim, para pensar no que realmente importava. Andei pelo bairro, fui até a praça onde Arthur e eu sempre tomávamos sorvete. Sentei-me no banco e observei os casais passeando. Vi idosos de mãos dadas e me perguntei por que eu não poderia ser uma dessas pessoas. Pensei em todas as mulheres que conheci ao longo da vida, que nunca se permitiram viver um novo amor, que morreram sendo apenas as avós, as mães, e não as mulheres que um dia foram. E então me perguntei, será que meus netos cresceriam e me entenderiam um dia? Será que um dia enxergariam que eu só queria ser feliz? Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Será que abriria mão de tudo para manter uma ilusão de família unida? Ou seguiria o próprio coração? Me diga nos comentários. Eu realmente quero saber. E foi ali, sentada naquele banco de praça, que percebi. Eu não podia passar o resto da minha vida esperando que me aceitassem, porque talvez esse dia nunca chegasse. Depois daquele dia na praça, algo dentro de mim começou a mudar. Passei anos vivendo para os outros, esperando aprovação, temendo julgamentos. Mas naquele momento, percebi que talvez ainda houvesse uma chance de recuperar minha família, sem precisar abrir mão de mim mesma. Resolvi dar um tempo para que as coisas se acalmassem. Não liguei para Henrique nem para Caio, e tampouco os procurei. Imaginei que se eu não insistisse, eles perceberiam que estavam exagerando e que me aceitariam de volta naturalmente. Arthur respeitou minha decisão e não pressionou. Ele dizia que estaria ali quando eu precisasse, mas que essa batalha era minha. Eu o amava por isso, por entender meu silêncio e me dar espaço para processar tudo. Algumas semanas se passaram e um dia recebi uma mensagem inesperada de Mariana, minha neta mais velha. Vó, posso te visitar amanhã? Meu coração disparou. Talvez aquele fosse o primeiro passo para reverter tudo. No dia seguinte, preparei um café com bolo de milho, como fazia quando ela era criança. Mariana chegou sozinha, sem os pais. Senti um frio na barriga. Será que ela estava ali porque sentia minha falta? Ou apenas para me convencer a mudar de ideia? Nos sentamos na mesa e, por alguns minutos, apenas nos olhamos. Então, ela suspirou e disse: Vó, o que está acontecendo? O pai está muito chateado.
Mas eu não acho justo o jeito que estão te tratando. Meu coração se encheu de esperança. Se Mariana, que sempre foi tão próxima da família, conseguia ver a injustiça, talvez os outros também vissem mais cedo ou mais tarde. Mas então, ela fez uma pergunta que me desarmou completamente. Se o vovô estivesse vivo, a senhora teria feito a mesma escolha? Engoli seco. Álvaro foi um homem bom, mas nunca me deu o amor que Arthur me dava. Como explicar isso sem parecer ingrata? Mariana, seu avô foi um bom marido e um ótimo pai, mas isso não significa que eu deva viver os anos que me restam sozinha. Ela ficou em silêncio, mexendo na borda do prato. Eu sabia que ela estava processando minhas palavras. Eu sinto sua falta, vó, ela disse finalmente. Mas o que posso fazer? O pai não quer que a gente venha aqui. Aquilo me doeu. Meus filhos estavam usando meus netos como moeda de troca. Nos despedimos com um abraço apertado e, pela primeira vez em semanas, senti um fio de esperança. Se Mariana ainda se importava comigo, talvez houvesse um jeito de consertar tudo sem precisar abrir mão de Arthur. Naquela noite, resolvi mandar uma mensagem para Henrique. Uma simples tentativa de quebrar o gelo. Filho, a Mariana veio aqui hoje. Foi tão bom vê-la. Espero que um dia possamos sentar e conversar como antes. Esperei pela resposta, mas nada. As horas passaram e eu comecei a me perguntar se ainda havia alguma chance de reconciliação. Será que eles me perdoariam? Ou será que esse afastamento já era definitivo? No dia seguinte, acordei com o som de uma nova mensagem. Meu coração acelerou. Era Henrique. Mãe, acho que precisamos conversar. Meu peito se encheu de alívio. Talvez, finalmente, as coisas estivessem mudando. Nos encontramos em uma cafeteria no centro da cidade. Quando o vi, percebi que estava diferente. Seu olhar não era de raiva, mas de cansaço. Ele parecia tão desgastado quanto eu. Não quero brigar com a senhora, mãe. Ele começou mexendo a colher no café. Mas preciso que entenda que tudo o que estamos fazendo é pensando no seu bem. Não queremos que a senhora se machuque. Eu respirei fundo. Henrique, eu entendo sua preocupação. Mas me diga uma coisa. Você já perguntou se eu estou feliz? Ele me encarou por um momento, mas desviou o olhar. Não tinha uma resposta. Conversamos por quase 1 hora. Pela primeira vez, ele parecia ouvir de verdade. Não concordava comigo, mas também não insistia em me obrigar a escolher. Eu saí dali com a sensação de que uma porta havia sido aberta. Se você já teve que lutar para ser aceito por aqueles que ama, sabe como cada pequena vitória conta. E eu queria saber, você já passou por algo parecido? Já teve que provar que sua felicidade também importava? Me conte nos comentários. Eu voltei para casa sentindo um alívio tímido, mas real. Pela primeira vez, parecia que talvez houvesse um caminho onde eu pudesse ter os dois, minha família e Arthur. Mas o que eu não sabia era que essa paz não duraria muito tempo. Depois daquela conversa com Henrique, um alívio tímido tomou conta de mim. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse um caminho onde eu não precisasse perder tudo. Mas o destino tem um jeito cruel de nos testar quando baixamos a guarda. Nos dias seguintes, as coisas pareciam se ajeitar. Mariana voltou a me visitar e até Caio enviou uma mensagem curta perguntando como eu estava. Pequenos gestos, mas que me faziam acreditar que o pior tinha passado. Então, uma tarde recebi uma ligação de Mariana. Sua voz estava estranha, hesitante. Vó, preciso te contar uma coisa, mas não quero que fique triste. Meu coração acelerou. Eu sabia que não era boa notícia. Pai e o tio estão falando em vender a casa e colocar a senhora num apartamento menor. O ar me faltou. O quê? Foi tudo o que consegui dizer. Eu sabia que eles estavam insatisfeitos, mas isso era uma traição. Disseram que é para o seu bem, para não ficar sozinha numa casa tão grande, continuou Mariana. Mas eu sabia a verdade. Aquela não era uma decisão para o meu bem. Era um jeito de me controlar, de me afastar ainda mais de Arthur.
Eu tremia de raiva. Passei a vida construindo aquele lar, cada parede daquela casa tinha um pedaço da minha história. Agora eles queriam decidir onde eu deveria viver, como se eu não tivesse mais direito sobre minha própria vida. Respirei fundo e disse: Mariana, obrigada por me contar, mas não se preocupe, eu não vou deixar isso acontecer. Desliguei o telefone e encarei a sala. Meus porta-retratos, meus móveis, tudo que eu conquistei, agora parecia estar sendo arrancado de mim. Arthur percebeu minha inquietação quando chegou. O que aconteceu? Perguntou, segurando minha mão. Contei tudo e ele apenas me olhou por um momento antes de dizer: Matilde, talvez seja a hora de se impor. Ele estava certo. Passei a vida inteira aceitando decisões impostas pelos outros. Mas essa era a minha casa, minha vida. E ninguém tiraria isso de mim sem que eu lutasse. Na manhã seguinte, liguei para Henrique. Filho, podemos conversar pessoalmente? Ele hesitou, mas concordou. Quando nos encontramos, fui direto ao ponto. Ouço dizer que vocês querem vender minha casa. Isso é verdade? Henrique suspirou. Mãe, a senhora precisa entender que essa casa é grande demais para a senhora. Num apartamento seria mais fácil para todos. Todos quem? Me perguntei. Para eles que queriam me afastar de Arthur. Eu não autorizei essa decisão, respondi firme. Essa casa é minha e eu ficarei nela enquanto quiser. Ele me olhou, talvez percebendo pela primeira vez que eu não cederia tão fácil. Caio entrou na conversa. Mãe, nós só queremos o melhor para a senhora. Ri sem humor. O melhor para mim? Vocês sequer perguntaram o que eu quero. Vocês só decidiram o que acham que é certo. Henrique cruzou os braços. Então a senhora escolhe esse homem em vez da família? Meu sangue ferveu. Eu escolho a mim mesma, Henrique. Pela primeira vez na vida, eu escolho o que me faz feliz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam como se eu fosse uma estranha. Mas eu me mantive firme. Se vocês não podem aceitar que eu tenha minha própria vida, o problema não sou eu. Levantei-me. A casa fica, eu fico. E vocês precisam decidir se querem ser parte da minha vida ou não. Nunca me senti tão forte. Nunca me senti tão livre. Se você já precisou lutar contra aqueles que ama para ser respeitado, então sabe como esse momento foi doloroso. E eu quero saber, você já passou por algo parecido? Se sim, me conte nos comentários. Saí daquela conversa sabendo que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Mas pela primeira vez, eu não tinha medo disso, porque agora eu estava no controle da minha própria vida. Depois daquela conversa, algo dentro de mim mudou. Eu não era mais a mulher que aceitava tudo em silêncio. Pela primeira vez, sentia que minha vida estava em minhas mãos. Mas eu ainda não sabia o peso que essa escolha traria. Os dias passaram e, aos poucos, percebi que minha relação com Henrique e Caio havia esfriado. Antes, ainda trocávamos mensagens curtas. Agora, o silêncio tomou conta. Eles não estavam prontos para aceitar minha decisão. Arthur, sempre paciente, me dava espaço para lidar com tudo no meu tempo. Mas eu via a preocupação em seu olhar. Tem certeza de que está bem com isso? Ele perguntou uma noite. Eu assenti. Mas por dentro, sentia a ferida aberta. No fundo, eu ainda esperava que meus filhos percebessem que estavam errados. Que um dia tocariam minha campainha e diriam: Mãe, queremos conversar. Mas os dias viraram semanas e nada aconteceu. O pior não era o silêncio dos meus filhos, era o silêncio dos meus netos. Mariana ainda me mandava mensagens, mas os outros sumiram. Meus domingos, antes barulhentos e cheios de vida, agora eram apenas ecos de um passado distante. E então veio o golpe mais duro. Um dia fui ao supermercado e, ao virar o corredor, vi Caio. Meu coração acelerou, mas antes que eu pudesse chamá-lo, ele olhou para mim e desviou o olhar. Passei ao lado dele esperando que dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele apenas fingiu que eu não estava ali. Como se eu fosse uma desconhecida. Eu nunca senti um aperto no peito tão grande.
Voltei para casa com as sacolas pesadas, mas nada era mais pesado que a sensação de ter sido apagada da vida do meu próprio filho. Coloquei as compras na mesa, mas minhas mãos tremiam. Arthur percebeu minha expressão e nem precisou perguntar. Apenas me puxou para um abraço. Vai passar, ele disse. Mas e se não passasse? E se essa fosse minha nova realidade para sempre? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada, encarando o teto, me perguntando se eu tinha feito a escolha certa. Será que o preço da minha felicidade era alto demais? Levantei-me antes do amanhecer e saí para caminhar. Precisava organizar meus pensamentos. Enquanto andava, me perguntei: será que todas as mulheres da minha idade que escolheram a si mesmas passaram por isso? Quando voltei para casa, Arthur estava na varanda me esperando. O que você faria se eu não estivesse aqui? Ele perguntou. E foi naquele momento que entendi algo importante. Minha felicidade não podia depender dos outros. Eu amava Arthur, mas meu mundo não podia girar apenas em torno desse amor. Minha decisão de viver minha vida não era apenas sobre ele, era sobre mim, sobre quem eu queria ser no tempo que me restava. Então, resolvi fazer algo novo. Me matriculei em um curso de pintura na comunidade. Passei anos cuidando dos outros, mas agora queria aprender a criar algo apenas para mim. No primeiro dia de aula, me senti deslocada. Mas ao pegar o pincel, algo despertou dentro de mim. Era como se pela primeira vez em anos eu estivesse expressando tudo o que senti, sem precisar dizer uma única palavra. Comecei a fazer novas amizades. Mulheres da minha idade, algumas viúvas, outras solteiras, todas com histórias de renascimento. Percebi que não era a única que teve que escolher a si mesma, e foi ali, no meio das tintas e pincéis, que entendi que minha vida não tinha acabado. Eu ainda podia criar, aprender, viver e, principalmente, ainda podia ser feliz, independente da aceitação dos outros. Se você já precisou se reinventar depois de uma grande perda ou escolha difícil, me conte nos comentários. Quero saber como você encontrou forças para seguir em frente, assim como eu estou tentando fazer agora. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Mas, pela primeira vez, isso não me assustava, porque agora eu sabia que minha felicidade dependia apenas de mim. Os meses passaram e, aos poucos, fui me acostumando com minha nova rotina. As aulas de pintura se tornaram um refúgio, e Arthur continuava ao meu lado, respeitando cada passo do meu processo. Mas por dentro, eu ainda sentia um vazio. Eu estava feliz, sim, mas a ausência dos meus netos pesava. Mariana continuava me visitando, mas os outros não mandavam mensagens, não perguntavam por mim. Era como se eu tivesse sido apagada da vida deles. Então, uma tarde recebi uma ligação inesperada. Era a Mariana com a voz nervosa. Vó, tem um almoço na casa do pai no domingo e eu queria saber se a senhora gostaria de ir. Meu coração disparou. Hesitei antes de responder. Será que era um convite sincero? Ou apenas um teste? Mariana percebeu meu silêncio e completou. Se a senhora não quiser, eu entendo. Mas queria que soubesse que todos vão estar lá. Aquele domingo poderia ser um recomeço, ou uma armadilha para me fazer sentir mal. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Eu vou, respondi tentando manter a calma, mas por dentro meu estômago estava revirado. No dia do almoço, me arrumei com cuidado. Não queria parecer insegura nem derrotada. Escolhi um vestido azul que Arthur adorava e saí de casa com a sensação de que estava indo para um campo de batalha. Ao chegar, o ambiente estava tenso. Henrique e Caio me cumprimentaram de maneira educada, mas fria. Minhas noras evitaram contato visual. E os netos? Alguns sorriram timidamente, outros fingiram não me ver. O almoço começou e por um tempo conversamos sobre banalidades. Mariana tentava manter o clima leve, mas o silêncio desconfortável pesava sobre a mesa. Até que Henrique finalmente falou. Mãe, a senhora está feliz? A pergunta veio do nada e todos pararam de comer.
Respirei fundo antes de responder. Sim, Henrique, estou feliz, mas sinto falta de vocês. Caio cruzou os braços. A senhora acha que fez tudo certo? Que esse homem vale mais do que sua família? Senti o sangue ferver. Não, Caio. Eu não escolhi Arthur no lugar de vocês. Eu escolhi a mim mesma. O silêncio tomou conta da mesa. Henrique suspirou. A gente só queria que as coisas fossem como antes. Meu coração apertou. Eu também queria, filho. Mas a vida muda. E eu não posso passar o resto dos meus dias esperando ser aceita. A conversa seguiu, e aos poucos percebi que não seria um reencontro perfeito, mas era um começo. Meus netos começaram a me olhar nos olhos, e Mariana sorriu de alívio. Talvez, com o tempo, tudo voltasse a se encaixar. Quando me despedi, senti um peso sair das minhas costas. Não estava tudo resolvido, mas ao menos eu tinha dado um passo. E às vezes, isso já é o suficiente para começar uma mudança. Arthur me esperava em casa, ansioso para saber como foi. Sobrevivemos, brinquei. Ele riu, me puxando para um abraço. Eu sabia que você conseguiria. E naquele momento percebi que ele sempre acreditou em mim, mesmo quando eu mesma duvidava. Se você já precisou reconstruir uma relação que parecia perdida, sabe como cada pequeno passo é uma vitória. Me conte nos comentários. Você já passou por um reencontro difícil? Como foi? Naquela noite, dormi com o coração mais leve. Não sabia o que viria depois, mas ao menos sabia que eu tinha feito a minha parte. E às vezes, isso é tudo o que podemos fazer. Os dias seguintes ao almoço foram silenciosos, mas de um jeito diferente. Antes, o silêncio era um peso. Agora ele carregava um tipo de esperança discreta. Eu sabia que a relação com meus filhos não voltaria a ser como antes da noite para o dia, mas ao menos um caminho havia sido aberto. Mariana passou a me visitar com mais frequência. Aos poucos, percebi que outros netos também começaram a mandar mensagens, algumas tímidas, outras mais longas. Mas Henrique e Caio ainda mantinham distância. Arthur, sempre paciente, dizia que tudo se resolveria no tempo certo. Às vezes o orgulho dos filhos é maior que o amor que sentem, mas isso não dura para sempre. Eu queria acreditar nisso. E então, um dia, Henrique me ligou. Mãe, queria passar aí amanhã para tomar um café. Meu coração disparou. Aquela era a primeira vez que ele tomava a iniciativa desde a nossa discussão. Preparei tudo com carinho, como fazia nos almoços de domingo. Quando ele chegou, percebi que estava tenso, mas não havia raiva em seus olhos. Apenas um cansaço que eu reconhecia bem. Nos sentamos e ele mexeu no café por um tempo, antes de finalmente falar. Mãe, eu nunca quis te machucar. Só foi difícil aceitar que as coisas mudaram. Minha garganta apertou, mas esperei ele continuar. Eu cresci vendo a senhora ser a base da nossa família, sempre disponível, sempre pronta para ajudar. E de repente, parecia que não éramos mais a sua prioridade. Respirei fundo. Filho, eu nunca deixei de amar vocês, mas eu sou mais do que mãe e avó, e precisei desse tempo para entender que ainda tenho o direito de viver. Ele assentiu lentamente. Acho que eu precisava ouvir isso. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que vem quando as palavras certas finalmente são ditas. Conversamos por horas e, quando ele foi embora, me abraçou apertado. Eu ainda preciso de um tempo, mas quero tentar. Foi tudo o que eu precisei ouvir. Arthur sorriu quando contei sobre a visita. Eu disse que o orgulho dos filhos não dura para sempre. Eu ri, balançando a cabeça. Ainda falta Caio. Ele virá quando estiver pronto, Arthur respondeu. Naquela noite, deitei-me sentindo uma leveza que não sentia há muito tempo. Minha família ainda não estava completa, mas agora eu sabia que tudo era uma questão de paciência. Se você já teve que reconstruir um laço que parecia perdido, sabe como cada pequeno avanço significa muito. Quero saber, qual foi a conversa mais difícil que você já teve com alguém que ama? Me conte nos comentários.
A vida não nos dá garantias, mas ela nos dá chances. E agora, eu sabia que, independente do que acontecesse, eu nunca mais deixaria de escolher a mim mesma. Os meses passaram e, aos poucos, a vida encontrou um novo equilíbrio. Henrique agora me visitava sem reservas, e Mariana continuava sendo meu elo mais forte com os netos. Mas Caio ainda se mantinha distante. No início, isso me doía. Mas então percebi que cada um tem seu tempo para aceitar mudanças. Assim como eu precisei de tempo para entender que tinha direito a uma nova vida, ele também precisava de espaço para processar tudo. Arthur sempre dizia: o tempo resolve o que a gente não pode forçar. E eu aprendi a confiar nisso. Não queria mais viver esperando pela aceitação dos outros. Agora queria apenas viver. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, enquanto preparava um chá na cozinha, ouvi a campainha tocar. Ao abrir a porta, meu coração quase parou. Era Caio. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Ele parecia desconfortável, hesitante. "Oi, mãe", disse, enfiando as mãos nos bolsos. Minha garganta se apertou, mas sorri. "Oi, filho, quer entrar?" Sentamos na sala, e o silêncio pairou por um tempo. Então, ele finalmente falou: "Eu errei com a senhora." Aquelas palavras carregavam um peso enorme, mas eu não queria que ele se sentisse culpado. "Filho, não existe certo ou errado quando se trata de sentimentos", respondi. "Você só queria proteger o que achava que era certo." Ele suspirou e olhou para as próprias mãos. "Eu só não queria perder a senhora." Senti um nó na garganta. "E você não perdeu. Eu sempre estive aqui. Só precisei me encontrar antes de continuar sendo mãe, avó e tudo o que sempre fui para vocês." Caio assentiu, os olhos brilhando de emoção. "Eu entendo isso agora." Depois de tantos meses, ele finalmente estava pronto para enxergar minha felicidade sem julgamentos. Conversamos por horas, como se estivéssemos tentando recuperar todo o tempo perdido. Quando ele se levantou para ir embora, me abraçou forte. "Eu te amo, mãe." E naquele momento, toda a dor do passado foi apagada. Arthur me encontrou na varanda depois que Caio foi embora. "E então?" perguntou. Sorri, sentindo um calor confortável no peito. "Valeu a pena esperar." Ele riu e me puxou para perto. Eu sempre soube que valeria. Naquela noite, deitei-me na cama e encarei o teto, refletindo sobre tudo. O que aprendi com essa história foi algo simples, mas poderoso. A vida não acaba quando envelhecemos. Pelo contrário, ela pode recomeçar a qualquer momento. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer algo para aquela Matilde que chorou sozinha no sofá, teria dito: "Não tenha medo. Sua felicidade não é egoísmo. Ela é merecida." E agora quero perguntar a você que ouviu minha história até aqui. Em algum momento da sua vida, você já precisou escolher a si mesmo? Já teve que enfrentar julgamentos para viver da maneira que desejava? Se sim, me conte nos comentários. Porque histórias como essa não são apenas minhas. São de todos nós que, em algum momento, decidimos que merecemos mais do que apenas existir. Fechei os olhos, ouvindo a brisa da noite entrar pela janela. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. E, finalmente, eu estava em paz.